Servidores públicos em todo o país irão paralisar na próxima quarta-feira, dia 23, exceto os da área da saúde, para chamar atenção para os prejuízos e riscos que a reforma administrativa poderá trazer. Para conversar sobre a reforma administrativa, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, o professor Wagner Romão. Bom dia, professor. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os ouvintes. Professor, eu queria que a gente começasse falando sobre o DNA dessa reforma. Quais os pontos que chamam mais a atenção dessa proposta do governo Bolsonaro? É o que a gente chama o caráter fiscal? Quais são os elementos que chamam mais atenção, professor? Então, Débora, exatamente. A gente tem. Essa é a reforma do Paulo Guedes, né? A reforma que foi atrasada daqueles primeiros 2 anos do governo Bolsonaro. E agora, nesse momento em que, dentro da Câmara dos Deputados, há um maior espaço de movimentação do governo na sua relação com o chamado Centrão, né? O Arthur Lira, presidente da Câmara, vem exatamente dessa articulação. E ela visa, na minha opinião, avançar ainda mais com o processo de destruição do Estado brasileiro e de limitação da própria atuação do Estado dentro das necessidades, fazendo com que o Estado brasileiro não possa acolher as necessidades fundamentais do povo brasileiro, né? Ela é uma reforma que se coloca como uma reforma administrativa, mas o fundamento da reforma é a economia de custos, né, a diminuição do tamanho do Estado. É uma reforma fiscalista nesse sentido de que ela pretende apenas diminuir a ação do Estado e os custos do Estado. E é uma pena que isso aconteça justamente no momento em que nós temos uma necessidade cada vez maior da presença do Estado na vida das pessoas. A gente passa por uma pandemia em que os profissionais da saúde estão dando um exemplo fantástico de dedicação ao serviço público e também os professores, né, que são uma parcela importantíssima e volumosa do serviço público brasileiro, que estão ali tendo que se desdobrar no ensino remoto, né, nas suas casas. E a reforma, ela visa exatamente diminuir essa possibilidade, esse papel do Estado e abrir o Estado, inclusive, ainda mais para parcerias, as ditas parcerias com a iniciativa privada, né? Então, ela é uma reforma de forte caráter neoliberal e acho que é muito importante realmente que o povo brasileiro todo saiba dos aspectos centrais dessa reforma e de como ela será danosa para a vida da população. Professor, ela é bastante extensa e também bastante abrangente, não é isso? Já que ela inclui não só o Estado, né, federal, né, mas estados e municípios. Então, os diferentes níveis de federação, não é isso, professor? Exato. Esse é um outro ponto, é preocupante? Sim, porque hoje nós temos a situação do serviço público no Brasil. Ele veio se... os municípios, com a Constituição de 88, passaram a ter cada vez mais responsabilidades, tanto no campo da educação, como no campo da saúde, como no campo de outras políticas públicas, as políticas relativas aos resíduos sólidos, as políticas relativas ao meio ambiente e a tantos outros setores. Hoje nós temos no serviço público brasileiro cerca de 60% dos servidores estão vinculados aos municípios, 30% nos estados e 10% apenas no serviço público federal. E essa reforma ela parte justamente da iniciativa do governo federal, sem, digamos, um conhecimento mais abrangente sobre o que está acontecendo no âmbito do serviço público no nível do Brasil, né? Considerando os municípios e considerando os estados. Ela é feita num momento muito difícil debate público. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e ainda as sessões da Câmara dos Deputados, elas ainda estão sendo vedadas a participação presencial do público, né? Então, nós temos essa é a característica da reforma.
ela tem ela busca se colocar sobre o serviço público nos estados e municípios, no nosso ver, sem o devido diagnóstico do que efetivamente poderia melhorar no serviço público brasileiro, sobretudo nos municípios, que é onde a população vive e é mais e acaba sendo mais atingida, né, digamos assim, pelo serviço público. Professor, parte dessa responsabilidade do Estado já está distribuída e amenizada, por exemplo, parte da população brasileira com maior renda já gasta, né, com serviços de saúde, mesmo de previdência. Então, isso a gente pode dizer que também afeta, sobretudo, pode afetar, sobretudo, a camada mais pobre da população brasileira. É isso mesmo? Claro. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que tem um aspecto muito importante desse debate. Claro que o serviço público hoje ele exatamente vai se colocar para as pessoas que, né, cada vez mais, aliás, cada vez mais pessoas que não têm recursos para utilizar o serviço, digamos, a saúde suplementar, os planos de saúde ou mesmo as escolas no nível, as escolas particulares ou mesmo a segurança privada, né, que acho que é um outro elemento importante aí. Então, o que nós estamos falando é de uma reforma que ela pode não ser sentida pela população no primeiro momento, mas ela é o que a gente pode chamar de pá de cal no serviço público brasileiro. Acho que um dos aspectos centrais da reforma é, na prática, o fim da estabilidade no serviço público. A estabilidade ela é vista por setores da sociedade como algo ruim, né? Sobretudo os setores vinculados ao mercado, à iniciativa privada como algo ruim, mas a gente sabe que a estabilidade ela é muito importante, sobretudo nos municípios, onde os servidores públicos estão ou podem estar submetidos a pressões, né, a cada troca de mandato de um prefeito ou de uma prefeita. Se a reforma for levada a cabo do jeito como ela está, a gente pode ter a geração de demissões no serviço público e de contratações ao bel prazer do mandatário de plantão, né? Acho que esse aspecto é muito importante, porque a gente elimina, a não ser naquelas carreiras chamadas típicas de Estado, que são as carreiras ligadas à gestão pública, à parte tributária, ou à parte da defensoria pública, ou, por exemplo, a parte de planejamento e de orçamento, ao Ministério Público, as carreiras jurídicas, né? A exceção de todas essas carreiras, como, por exemplo, as carreiras ligadas ao campo da saúde, ao campo da educação, digamos, aquelas que estão atuando nessas atividades fim, elas deixam de ter estabilidade e a gente pode correr o risco de ter, digamos, o fim dessa própria ideia de carreira no serviço público, de construção de quadros, de investimento do poder público nesses quadros. Eu acho que é uma reforma realmente extremamente danosa e é muito importante que a gente esteja atento a ela, a esse debate que deve acontecer nas próximas semanas. Essa questão que você tocou agora também significa a não continuidade das políticas públicas, né? Já que não pode não existir a continuidade dos servidores, sobretudo nos municípios, Exato. não é isso? Exato, Débora, porque acho que a gente precisa ter a visão, né, de que, assim, mesmo nas grandes empresas, né, que têm condições de manter os principais quadros, os quadros mais competentes, as pessoas, os profissionais que são não só criados naquelas empresas, mas em que as empresas mantêm para que as empresas continuem, né, prestando um bom serviço aos seus clientes, etc. Isso que é muito comum nas empresas, também, por enquanto, é a prática no serviço público, né? Quando uma prefeitura contrata, por exemplo, por concurso público, com estabilidade, um profissional da saúde, um profissional da educação, a perspectiva que nós temos é que a gente possa, que o Estado possa investir naquele profissional, fazer formação continuada daquele profissional, para que ele possa ficar ali 10, 15, 20, às vezes até 30 anos, prestando um serviço à população com cada vez mais qualidade, com cada vez mais experiência, né? Esse é o princípio das carreiras públicas, esse é o princípio do serviço público.
que a gente possa estar sempre formando esse profissional e fazendo com que ele possa prestar um serviço de melhor qualidade. Quer dizer, se aprovada a reforma desta forma, desse modo como foi colocado no ano passado, setembro do ano passado, pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, a gente corre o risco de eliminar essa possibilidade. Porque além da questão da estabilidade, essa PEC ela também escancara a possibilidade de participação da iniciativa privada no serviço público, ou seja, tudo que não é a chamada carreira típica de Estado, como são aquelas que eu mencionei agora há pouco, pode haver a possibilidade de que o governo de plantão, e aí os municípios ficam livres para isso, os estados ficam livres para isso, possam contratar, por exemplo, professores, por exemplo, profissionais da saúde, e demitir, né, esses profissionais a uma situação de ocasião, né? Então a gente tem aí a abertura realmente para uma possibilidade do desmonte de parcelas muito expressivas do serviço público se essa PEC for aprovada. Professor, existe acho que um outro aspecto bastante importante, que é a ampliação do poder do presidente, uma centralização do poder do presidente, assim como uma abrangência que a gente quase não consegue imaginar. Então, assim, mudanças de autarquias e órgãos, por exemplo, como IBAMA, IFAM, as universidades federais, estariam ali por uma canetada, é isso mesmo? Exatamente, Débora. Acho que esse aspecto também nessa presidência fortemente autoritária como é a do Jair Bolsonaro, esse é um aspecto que deve realmente nos preocupar também, né? Ele aponta uma mudança importante no artigo 84 da Constituição Federal, que faz com que por exemplo, quando um governo toma posse, seja no nível municipal, estadual ou federal, há toda os primeiros dias de governo são aqueles em que o presidente, governador ou prefeito tem que fazer a chamada reforma ministerial, né? Em geral, se faz as mudanças nos ministérios. Essas mudanças têm que ser aprovadas pelo legislativo, pelo poder legislativo, e, de certo modo, o legislativo participa, então ele é um copartícipe dessas alterações. Então se prevê que essas alterações vão ser feitas apenas mediante decreto do presidente. Mas o aspecto mais importante, que eu diria que é fundamental a gente também ficar atento e rechaçar essa possibilidade, é que nessa mudança do artigo 84, o presidente da República vai ter a possibilidade de extinguir, transformar e fundir entidades da administração pública autárquica e fundacional. Ou seja, todo esse desmonte que nós temos visto no IBAMA, no IFAM, nas universidades federais, nas agências nacionais, como, por exemplo, a ANEEL, né, a Agência Reguladora do Setor Elétrico, ou a ANP, Reguladora do Setor do Petróleo e Gás, todo esse desmonte que a gente tem visto, deslocamento de pessoas dessas funções, nós vamos poder abrir ao presidente da República a possibilidade de, meramente com uma canetada, a extinção desses organismos. Então, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia fundamental, o IBAMA e o ICMBio centrais ali na contenção da destruição ambiental, as universidades federais, todos os institutos federais de ciência, tecnologia e inovação que foram criados aí ao longo do período, sobretudo do período Lula e Dilma, na presidência da República, nós vamos poder ter, quer dizer, o presidente ele não mais precisará de uma lei, né, para fazer a extinção ou mudanças sensíveis nesses setores. Então, é uma centralização dos poderes na mão do presidente da República, do Executivo Federal, tirando, portanto, poder do Congresso Nacional em equilibrar, né, essas iniciativas que, claro, partem do Executivo, mas elas precisam ser chanceladas pelo Legislativo. Eu acho que é extremamente perigoso que isso seja aprovado. Não pode ser aprovado, nós temos que realmente fazer uma luta muito forte para que, sobretudo, que toda a PEC ela é muito ruim, ela realmente é muito extensa, tem alguns elementos
digamos, de saneamento de algumas carreiras que me parece que podem ser consideradas acertadas, mas a questão da estabilidade, a questão da possibilidade de centralização dessas decisões no governo, na figura do presidente da República, elas me parecem extremamente danosas. A gente está conversando com o professor Wagner Romão, ele que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp. Professor, a máquina estatal, eu não gosto muito de falar máquina estatal, mas assim, já que é composta por servidores, por pessoas, mas ela funciona bem? Uma reforma administrativa seria bem-vinda, é necessária? E em que condições, levando em conta não só a necessidade, né, do Estado, mas a necessidade da população? Então, eu penso, Débora, que as reformas sempre são importantes, né? Desde que elas visem focar naquilo que o serviço público deve fazer, que é prestar um melhor serviço para a população. Eu acho que há determinados setores na administração pública federal que ainda realmente possuem algumas benesses, né? Como, por exemplo, setores do judiciário, setores do Ministério Público, que ainda têm salários muito elevados, vencimentos, indenizações que me parecem né, um absurdo num país como o Brasil, setores do judiciário que têm férias de até 60 dias e que acabam, na verdade, não gozando esse direito, entre aspas, né? Fazem a venda de uma parte expressiva dessas férias. Então, quer dizer, há determinadas mudanças que me parecem ser importantes, inclusive para diminuir essa distância entre, digamos, o que seriam as elites, né, da carreira do serviço público e a grande massa do serviço público, que, ao contrário do que pensa a população, do que a gente vê em determinados órgãos de imprensa, ela ganha pouco, ela não tem salários elevados, né? Se a gente for considerar a grande massa dos professores dos municípios e dos estados, a grande massa dos profissionais da saúde, a grande massa dos trabalhadores da segurança pública também, os policiais, os soldados, os agentes penitenciários, os agentes da Polícia Civil, né? Quer dizer, ali nós precisamos realmente, me parece, investir mais nessas carreiras para que a gente possa manter quadros importantes, essa cultura da formação de quadros profissionais, que acho que é fundamental no serviço público e que tem sido modificado ao longo dos últimos anos, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar em reformas que sejam reformas que possam trazer mais desenvolvimento para as carreiras no setor público, trazer mais atratividade para as carreiras no setor público, desde que, claro, guardadas os princípios, né, da eficiência, esses princípios que são fundamentais para que a gente tenha o serviço público funcionando bem no país. Então, eu acho que essa reforma que está colocada, ela, ao contrário, ela fragiliza o serviço público, ela fragiliza mesmo o desejo das pessoas a prestarem um concurso público para serem servidores e servidoras públicas, e me parece que não é isso que o Brasil precisa. A gente vê cada vez mais, né, mais necessidade do Estado, ao invés de desnecessidade do Estado. E essa reforma, ela vai no sentido contrário, então, dessa necessidade tão fundamental de uma presença maior do Estado na vida da população brasileira. Então, o Estado brasileiro, embora muita gente diga que é um Estado que tem muita gente, que tem muitos trabalhadores, se a gente for pegar os países vinculados aí à OCDE, e mesmo no âmbito da América Latina, o Estado brasileiro não é dos mais, não emprega uma porcentagem da população bastante reduzida na comparação com esses países mais desenvolvidos, né? Então, eu acho que a reforma ela vai no caminho contrário, vai no sentido contrário, tem um caráter fiscalista, então ela está pensando apenas na diminuição, né, dos chamados gastos do Estado com o servidor público, e nós precisamos de reformas que, ao contrário, fortaleçam o Estado, né, que tragam mais capacidade para o Estado fornecer ciência, fornecer saúde, fornecer educação, fornecer um serviço público de mais qualidade, mais segurança pública para a população.
Falando em segurança pública, antecedendo esse nosso bate-papo, eu comentava a respeito dos policiais que no Brasil inteiro estão organizando uma manifestação contra a reforma administrativa. Essas manifestações devem ocorrer na quarta-feira desta semana. Professor, os policiais são apontados como um dos grupos institucionais que acompanham e apoiam as políticas do atual governo. Essa paralisação abriu um flanco nessa base de apoio do governo Bolsonaro? É verdade, né? Nós temos aí, ao que tudo indica, uma boa parte das bases das polícias, da Polícia Militar, da Polícia Civil nos estados, de algumas carreiras ligadas à segurança pública, que acabam se entregando, né, a esse discurso fácil do bolsonarismo, o discurso de uma certa violência, né, contra populações periféricas e assim por diante. É realmente uma pena que isso ocorra. Mas eu acho que a reforma ela mostra exatamente uma contradição muito importante nesse governo, que é o fato de que ela está muito mais ligada, né? Quer dizer, o bolsonarismo me parece muito mais ligado a uma certa miliciação, desculpa, a algo relacionado muito mais às milícias, às vezes dentro da própria polícia militar, às vezes dentro da própria polícia civil, do que aquele profissional, aquele servidor público que atua dentro das suas próprias funções, né? Quer dizer, o que a gente vê no discurso bolsonarista é o contrário daquilo que a gente espera de um servidor público, que é que ele possa tratar com qualquer pessoa, qualquer cidadã, com o respeito, né, e a dignidade que qualquer pessoa merece, né, ao ser tratada por um servidor público. Os policiais também são servidores públicos, como quaisquer outros. E a reforma ela mostra, né, que a visão desse governo ela é uma visão contrária ao servidor público, né? A gente já viu o Paulo Guedes, por exemplo, dizer aquela velha história de colocar uma granada, né, no bolso do servidor público e fazer essas reformas que trazem ainda mais o caráter de mercantilização de serviços públicos, e o serviço de segurança pública é um elemento importante dessa história. Quer dizer, a trajetória desse governo ela é de privatização também da segurança pública. A base de apoio desse governo tem a ver com privatização e individualização dessa segurança para setores privados, milícias, né, os clubes de caça, né, a possibilidade de que mais pessoas possam comprar e fazer uso de armamento. Então, eu acho que a manifestação dos policiais ela é muito importante porque ela mostra, agudiza essas contradições que estão muito presentes nesse governo, né? Professor, só para a gente encerrar esse nosso bate-papo, é preciso ficar de olho nesse. É preciso ampliar esse debate em torno da PEC 32. No que é preciso que a gente fique de olho? Quais são as suas expectativas? Por favor. Eu penso que a questão desses outros cargos, né, que são criados, então a ampliação das atividades em que não há estabilidade na carreira, isso é algo fundamental, acho que isso é muito importante. A questão da centralização dos poderes nas mãos do presidente da República, essa é uma outra matéria extremamente relevante para que a gente possa quer dizer, não aceitar isso, né? Quer dizer, o próprio legislativo não pode aceitar isso, porque ao se centralizar nas mãos do presidente da República essa possibilidade de extinção de autarquias, né, como o IBAMA, como as universidades, como o INSS, né, como tantas outras instituições extremamente importantes para o Estado brasileiro, o legislativo também se exime, né, dessa responsabilidade. Acho que esse é um aspecto importante. Um outro aspecto é essa abertura ainda maior. Veja, o Estado brasileiro ele já faz, né, já tem uma série de elementos aí, inclusive que vem de reformas anteriores, convênios, concessões, parcerias público-privadas, que já são utilizadas para o estabelecimento de relações do Estado com a iniciativa privada, né? E essa reforma ela escancara ainda mais e deixa a possibilidade que os municípios e estados façam as suas próprias leis, né, para estabelecer essas relações. Então, me parece que é uma abertura muito ruim, né?
Me parece que esses são os aspectos centrais e acho que a gente deve rechaçar, se não na totalidade, a grande maioria dos aspectos que estão relacionados a essa reforma. Acho que esses são os elementos que a gente precisa continuar prestando atenção. Não é uma discussão fácil, porque há no imaginário da população, ou de uma parte importante da população, e de muitos setores da imprensa, né, de que o Estado brasileiro é pesado, que o Estado brasileiro é perdulário, né, gasta demais. E me parece que, se uma reforma vier, essa reforma precisa ser no sentido de que o Estado possa estar mais presente na vida das pessoas. E não é esse o caso, não é esse o espírito da reforma que está colocada nessa discussão da PEC 32. A reforma administrativa foi o tema do nosso bate-papo com o professor Wagner Romão, ele que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, a quem a gente agradece todos os esclarecimentos e a participação. Muito obrigada, professor. Uma ótima semana. Obrigado, Débora. Ótima semana a todos e a todas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.